Vamos, como nós costumamos fazer, invocar a luz do Espírito Santo, que abra nossa mente, nossos ouvidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está começando agora. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, Santo Espírito, e tudo será será criado, criado. e E renovareis renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como é que é a paciência, como é que vai a paciência de vocês aí nesse período? Ainda está, a Fred aí está... Tá boa. Tá boa, tá boa. Tá ótimo. Porque a gente já viu que o povo está louco na rua já, né? Boa paciência. Então, nós tínhamos visto, nos nossos últimos encontros, o capítulo 5º do Evangelho segundo João. Alessandra, quando for 5 horas, tu vem pegar um salzinho dele. Então, nós tínhamos visto o capítulo 5º, não é? A obra de Jesus e o conflito com o judaísmo. Eu pedi que nesta tarde, agora, nós utilizemos o nosso texto bíblico, da Bíblia, quem tiver, né, claro, da Bíblia de Jerusalém, para que nós façamos aqui uma breve observação de ordem textual. Então, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, primeiramente no episódio do capítulo 5º, né, João, no capítulo 5º. E aí, então, lá no versículo 47 do capítulo 5º, que foi o capítulo tratado anteriormente, né? Então, lá no versículo 47, aí a gente percebe que a Bíblia de Jerusalém, aqui na nossa diagramação, né? A impressão que a gente tem é o seguinte, é que o capítulo 6º, porque é o seguinte, no capítulo 5º, Jesus se encontra lá em Jerusalém, certo? E aí, então, tem toda aquela disputa. Mas, de repente, no capítulo 5º, Jesus já está na Galileia. Vocês lembram da geografia do país? É uma mudança muito brusca. De repente, ele está lá no sul do país, na Judéia. Aí, quando a narrativa no capítulo 6º começa dizendo assim, depois disso, ele já está lá de novo na Galileia. É
é muito, do ponto de vista narrativo, é uma quebra muito grande com relação ao espaço, né? Uma quebra muito grande com relação ao espaço. Alguns acham o seguinte, quanto à posição deste episódio, existe um problema de crítica literária. O discurso do capítulo 5 em Jerusalém é interrompido no 47. Por outro lado, o capítulo 7 parece pertencer à mesma situação do capítulo 5, aludindo, inclusive, a este capítulo. Lá no versículo 19 e no versículo 21 do capítulo 7, parece que se está fazendo alusão ao capítulo 5. Alguns estudiosos acham que o capítulo 6 foi deslocado, talvez por uma troca acidental de páginas, e inserem os seus comentários no capítulo 6, logo depois do versículo 54 do capítulo 4. Toda essa confusão que eu estou fazendo aqui, né, é para pensar o seguinte, que talvez, né, talvez o capítulo 6 do Evangelho segundo João seja mesmo o 5. Talvez a narrativa que está contada no capítulo 6, do ponto de vista da lógica da narrativa, especialmente com relação à situação espacial, se localiza melhor depois do capítulo 4. Não sei, se alguém quiser protestar, pode protestar e dizer, eu não estou entendendo essa enrolada, não. Ou quiser esclarecimento. Então, assim... Eu entendi aí, né, Padre? Porque ele termina falando, comparando sobre a lei de Moisés, né? Aí entra a multiplicação dos pães. Lá no 7 ele volta a falar nesse mesmo tema, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, olha, talvez o capítulo 6 tenha sido deslocado. Não vamos chamar de capítulo 6, não. Vamos chamar a multiplicação do pão, né? Que corresponde ao capítulo 6. Talvez esse episódio todinho aí, que está contido no capítulo 6 atual do Evangelho, tenha sido deslocado acidentalmente para depois do capítulo 5, quando ele deveria estar, era depois do capítulo 4. Fred? Tem que ligar o som, Fred. Opa, desculpa. Sim, pois não, padre. Não, você parece-me que ia dizer alguma coisa? Não, não ia não, mas eu posso dizer. Mas, padre, é interessante. Muitas vezes, por exemplo, a Constituição de 88, ela colocou os direitos individuais, direitos e garantias individuais no artigo 5º, logo no início da Constituição. Enquanto que na Constituição de 67, né, que é a anterior, que era mais autoritária, sim, as garantias individuais ficavam lá do meio para o fim da Constituição. Sim. Então, assim, essa posição topográfica das coisas numa lei, que não é exatamente o caso, né, ela tem implicações, ela pode ter implicações, né? Nesse caso aqui, essa é só mesmo com relação à quebra de uma linha narrativa que o senhor está fazendo essa observação? Ou tem alguma... Não, essa observação ela não se baseia no critério teológico, não. Se baseia no critério narrativo mesmo. Tá, então seria na parte da literatura. É baseado no critério narrativo. Quando nós analisamos uma narrativa, são 4 elementos que temos que levar em consideração. Eu sempre digo isso, eu repito, né, essa história. Personagens actantes, né, tempo, espaço e a ação. Neste caso, o espaço aqui, no capítulo 6, está deslocado com relação ao capítulo 5. Como é que Jesus está fazendo um discurso
discurso em Jerusalém, Jerusalém é no sul do país. E, de repente, a narrativa diz que, depois disso, ele atravessou o Lago da Galileia. Se o Lago da Galileia está lá no norte do país, muito longe dali, então, com base nesse... A Rosário vai falar, né? Tá bem? Com base nesse critério narrativo, com relação especificamente ao lugar, o capítulo 6, do ponto de vista narrativo, parece estar deslocado aqui no texto canônico, de modo que ele estaria mais bem colocado, espacialmente falando, na narrativa, logo depois do capítulo 4. E o capítulo 5 teria que estar depois dele. Ou seja, o que é capítulo 6 deveria ser capítulo 5. O que é capítulo 5 deveria ser capítulo 6. Porque o capítulo 7 é a continuação imediata do capítulo 5. Entendeu? E o que é o capítulo 5 atual deveria ser o 6. Porque tem cabimento, lá no final do capítulo 4, versículo 54, tem cabimento dizer assim, olha, foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia, certo? Depois que voltou da Judéia para a Galileia. Aí, então, faria sentido começar. Depois disso, ele atravessou o mar da Galileia, né, que é o lago de Tiberíades, né? Aí sim. E aí poderia contar todo esse relato que está no atual capítulo 6. E o que é o capítulo 5 atual é que talvez deveria ser o capítulo 6. Rosário? Está com o dedinho levantado. Oh, pois é. Boa tarde. Desculpe-me, caríssimos, o atraso. Eu só quero me localizar no texto, dizendo aí quem é hoje e o capítulo, por favor. É o capítulo 6 do Evangelho segundo João. Olha o Clodomiro, olha quem está aqui. Ela estava conversando comigo, Padre Clodomiro. Pois é. Tá vendo? Como é que pode um negócio desse? Aham. Chegou atrasado na igreja porque estava ouvindo o filho ali conversar. Mas o filho também é igreja. Boa tarde. Desculpa a interrupção mais uma vez. Prazer. Então, eu queria que ficasse logo esclarecido esse E eu problema terminei não ouvindo, que ele me atrapalhou. O texto. Então, o texto é o capítulo 6. O capítulo João? 6 do Evangelho segundo João começa... Sim, pronto. Obrigada. E eu estava esclarecendo que existe um problema de crítica textual e, para muitos estudiosos, por causa do deslocamento espacial ser abrupto, do último versículo do capítulo 5 para o primeiro versículo do capítulo 6, que um está lá em Jerusalém e o outro já está na Galileia, é provável que houve um engano na ordem do texto atual. E o que é atualmente capítulo 6 deveria ser o capítulo 5. E o que é atualmente capítulo 5 deveria ser o capítulo 6. Certo? É meio louco, né? Você dizer isso no Evangelho, né? Um texto infalível, né? Os caras são muito ousados dizer uma coisa dessa. Porém, isso não muda o conteúdo. É uma questão de ordem, né? Agora, claro, como o Fred observa, pode ser que cause algum tipo de mudança, mas nada significativo. Outra observação também de ordem textual, diz respeito ao paralelo deste texto com o texto do Evangelho segundo Marcos. Olha, este texto aqui do capítulo 6, né? A gente vai continuar chamando de capítulo 6, não vai mudar essa ideia. Ele se parece muito com os milagres dos pães em Marcos 6 e 8, né?
Então, assim, o Evangelho segundo João não é o único que narra a multiplicação do pão. Todos os 4 evangelhos, se há um episódio narrado nos 4 evangelhos, é a multiplicação do pão. Por exemplo, também o batismo, né, a crucifixão. Então, estes episódios são narrados em todos os evangelhos. E este relato aqui da multiplicação do pão no Evangelho segundo João tem muitos traços literários da narrativa do Evangelho segundo Marcos. Então, a primeira multiplicação do pão em Marcos está contida no capítulo 6, a partir do versículo 30, certo? Então, ali nós temos a primeira multiplicação do pão, capítulo 6, versículos 30 até o 44, né? Mas vai até o fim. Então, assim, esta narrativa de João tem muitas semelhanças com os textos de Marcos. Capítulo 6, que narra a primeira multiplicação do pão, e capítulo 8, que narra a segunda multiplicação do pão. Só que, por que eu estou dizendo Marcos? Porque Marcos é o mais antigo dos evangelhos. E Mateus e Lucas copiaram a multiplicação do pão de Marcos. E nos evangelhos sinóticos, não se fala de uma só multiplicação do pão, se fala de duas. Então, no Evangelho segundo Marcos, existem 2 multiplicações do pão. Mateus segue Marcos também nesse aspecto, né? E Lucas, mais ou menos, mas também segue Marcos. E o texto aqui de João, embora pertença a uma tradição diferente da tradição dos evangelhos sinóticos, traz um texto semelhante ao texto do Evangelho segundo Marcos. É semelhante a Marcos ou é semelhante a Mateus e a Lucas também? É semelhante também a Mateus e a Lucas, mas é porque é semelhante a Marcos, porque Mateus e Lucas copiaram de Marcos. Então, até mesmo o vocabulário, né? E um detalhe aqui, porque, olha, são episódios mesmo paralelos, a ponto de que, aqui no capítulo 6 de João, depois que Jesus multiplicou o pão, ele também caminhou sobre a água. E do mesmo jeito está narrado em Marcos. Depois que ele multiplicou o pão, ele caminhou sobre a água. Então, é parecido mesmo. A própria narrativa é parecida, é muito semelhante. Nós estamos, portanto, diante de uma tradição muito bem registrada, né? Então, assim, e diante do depoimento múltiplo, desse critério do depoimento múltiplo, a multiplicação do pão, talvez dos episódios mesmo narrados pelos evangelhos, e goza da credibilidade do depoimento dos 4 evangelhos. Então, assim, acho que do ponto de vista da crítica textual, vale a pena a gente fazer essa observação, tá bom? Como o capítulo 6 é um capítulo bastante longo, ele possui 71 versículos. Os capítulos do Evangelho segundo João, assim como no Evangelho segundo Lucas também, né, são bem longos. E esse episódio da multiplicação da multiplicação do pão até Jesus caminhando sobre as águas, é um episódio bastante longo, que tem 71 versículos. Estes 71 versículos se subdividem, como os textos bíblicos não foram escritos em capítulos e em versículos, né? Isso aí foi uma divisão que os editores fizeram. Nós temos, então, 3 cenas, na verdade. Então, o narrador apresentou a sua história dividida em 3 cenas. E a primeira dessas cenas diz respeito exatamente à multiplicação do pão. E só existe tempo o suficiente hoje
para vermos a primeira cena, que termina no versículo 21. Então, hoje, nós vamos ver o capítulo 6, versículos 1 até o 21, que constitui a primeira cena do relato. E aí, depois, nós vamos ver as outras duas cenas, que se localizam a partir do versículo 22. Então, assim, vamos ler, eu vou ler do texto da Bíblia de Jerusalém, esta cena aqui do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Esta primeira cena, que corresponde aos aos versículos 1 até 21 deste capítulo. Diz o seguinte: depois disso, aí aqui, depois disso, depois é uma informação temporal, né? Depois disso é uma informação temporal. Isso o quê? É aqui que a gente precisa entender. Depois disso, será que é depois disso, lá do que Jesus estava dizendo no capítulo 5º, ou depois disso que estava acontecendo no capítulo 4º? Pelo que nós dissemos, é o que estava acontecendo no capítulo 4º, né? Ou seja, depois que ele operou lá o sinal, o segundo sinal, que foi a cura do funcionário real, do filho do funcionário real, certo? Então, depois que ele curou o filho do funcionário real, ele passou, continuando a leitura, passou Jesus a outra margem do mar da Galileia ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu, então, Jesus à montanha, e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, Jesus disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Ao entardecer, aqui já mudou o tempo, né? Ao entardecer. Então, quer dizer, é um outro quadro dentro da cena. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum,
do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios. E quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar, né? Quiseram, então, recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde ia. Então, aqui nós temos uma mistura, inclusive no texto da Bíblia de Jerusalém, os episódios estão mostrando que este texto joanino possui paralelos muito próximos com os evangelhos sinóticos, com Marcos, capítulos 14, Mateus, aliás, capítulo 14, com Marcos, capítulo 6, com Lucas, capítulo 9, né? Então, estamos aqui dentro de uma tradição que é comum aos 4 evangelhos, que é o episódio da multiplicação. Só que, do pão. Só que nos evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, são 2 multiplicações. Os estudiosos acham que a história da multiplicação do pão é uma só, mas que, como ela foi contada de diferentes modos, sobreviveram 2 tradições sobre essa mesma multiplicação. E o autor do Evangelho segundo Marcos, não querendo deixar nenhuma das 2 de fora, preferiu relatar ambas, colocando-as no arcabouço da sua narrativa em pontos estratégicos, segundo a sua finalidade narrativa. A primeira ele colocou no capítulo 6º e a segunda, Marcos, né, colocou no capítulo 8º. E Mateus seguiu essa mesma lógica. João, em vez disso, nos relata apenas uma multiplicação. Mas o certo é que todos os evangelhos têm este episódio da multiplicação do pão e de Jesus, logo depois, caminhando sobre as águas. Não precisa a gente fazer muito esforço mental para perceber que existem muitos elementos aí que aproximam essa narrativa do Êxodo, não existe, não? Não perceberam um bocado de coisa que remete ao Êxodo, não? Jesus na montanha, Moisés na montanha, atravessou o mar da Galileia, o povo atravessou o mar, né? No deserto, o povo andou no deserto. Ele alimentou as pessoas no deserto, Moisés alimentou as pessoas no deserto, né? O próprio fato de ele caminhar sobre a água, no caso, é um feito ainda maior do que caminhar a pé enxuto, né? Porque, no caso, ele dominou o mar, né? Pisou sobre ele e caminhou sobre o mar. Então, e também, assim, a exclamação das pessoas. O que foi que as pessoas, depois que ele realizou o sinal, os que estavam ali presentes, o que disseram? Disseram, este é o profeta que devia vir ao mundo. O profeta. Quando ele conversou com a samaritana também disse, vejo que tu és um profeta. Que profeta é esse, hein? Quem é que se lembra? Quando as pessoas se admiram, dizem que ele é o profeta. Que profeta é esse? Existe uma profecia que fala desse profeta. Moisés, não? Moisés. E onde é que se encontra essa profecia? Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e versículo 18. E eu lembrei também, padre, que no cego de nascença, ele também primeiro diz, vejo que és um profeta, né? Aliás, quando ele está falando com os judeus, né? Ele diz que ele é um profeta, porque só um profeta poderia realizar o que ele fez, né? Com ele, que é recuperar a vista dele, né? Há sempre a ideia de que ele é o profeta de Deuteronômio, né? Qual é a citação do Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18 também, em que Deus promete um outro profeta semelhante a Moisés.
E o que a narrativa joanina quer dizer é que esse profeta é Jesus, né? A samaritana descobriu logo, e quando ele realizou esse sinal aqui, num contexto todo semelhante ao Êxodo, né? Porque tem a montanha, tem o mar, tem o alimento, tem o deserto, tem Jesus que alimenta as pessoas no deserto. Então, quando ele realizou esse sinal, as pessoas entenderam, ele é o profeta. Ele é aquele que, Deuteronômio, capítulo 18, diz o seguinte, olha, versículo 15, do capítulo 18 do Deuteronômio, diz o seguinte: o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu, no meio de ti, diante dos teus irmãos, e vós o ouvireis. E depois, no versículo 18, deste mesmo capítulo 18 do Deuteronômio, disse assim: vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu ordenar. Então, assim, além do relato ter traços do Êxodo, lá de Moisés, né? A conclusão a qual chegaram as pessoas, logo depois de o sinal ter sido realizado, é de que ele é o profeta. Ou seja, aquela profecia de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18, realiza-se na pessoa de Jesus. Então, assim, não é à toa, não é à toa que João chama isso aí de sinal, em vez de chamar de milagre, né? É um milagre? É, mas João não chama de milagre, chama de sinal, porque esse ato de Jesus está sinalizando para isso. Jesus é o profeta. O que esse profeta do Deuteronômio era nas expectativas do povo de Israel dos tempos intertestamentários, ou vamos dizer, da época de Jesus? Justamente para muitos israelitas, o Messias era esse profeta. Eu já disse também em outra ocasião que a expectativa messiânica de Israel no primeiro século não era uma expectativa monocromática, era mais colorida do que a gente pode imaginar. Olha, eles esperavam um Messias que viesse nas nuvens do céu, como Daniel diz, né? Eles esperavam um Messias que viesse de Belém, da estirpe de Davi, um Messias que seria um novo Moisés. E é por isso, então, que o Novo Testamento, relendo a história de Jesus, vai mostrando, a partir dos fatos dessa história, que cada uma dessas expectativas messiânicas do primeiro século, Jesus preenche cada uma dessas expectativas, né? Padre? Padre? Sim. Perdão. Me tire uma... Desculpe interromper por uma curiosidade. Naquela época, lá há 2000 anos atrás, após a morte de Jesus e o nascimento do cristianismo, essa frustração dos judeus com esse Messias, como eles imaginavam e como ele veio, tem uma assim, compreende-se, digamos assim. Mas hoje, passados 2000 anos de história do catolicismo, né, da repercussão toda toda a interpretação que se deu, que se dá para a vinda de Jesus, com todas essas nuances que o senhor está falando aí e tudo, a percepção dos judeus permanece a mesma? Sim, permanece a mesma. Os judeus ainda aguardam esse
esse Messias, né? Para eles, o Messias prometido ainda não veio. Para o grupo que permaneceu como a sinagoga, né? Olha, primeiro a gente entendeu o seguinte: os cristãos eram judeus também. Então, assim, o judaísmo, vamos dizer, teve um ramo que acreditou em Cristo e um ramo que não acreditou. O ramo que acreditou deu origem ao que nós chamamos de igreja. E o ramo que não acreditou permaneceu na sinagoga, certo? E aí a gente sabe que o que ocorreu depois do ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém pelos romanos, né? No ano 90, houve o concílio de Jamnia, lá na Palestina, e a sinagoga, aqueles que controlavam o ambiente da sinagoga, definiram em que consistiria a fé judaica. E nesse sínodo, eles excluíram permanentemente os que professavam a fé em Jesus. Mas não foram só eles, não. Não foram só os cristãos que foram excluídos da sinagoga, não. Outros grupos também foram que não seguiam a doutrina farisaica, entendeu? Mas, assim, o grupo mais numeroso e mais significativo era o que se chamava cristãos. E os dois únicos ramos do judaísmo que sobreviveram são a sinagoga e a igreja. Os dois únicos ramos da religião de Israel são a sinagoga e a igreja, né? Mas tem os muçulmanos. Mas os muçulmanos apareceram num momento posterior e não estão lá ligados diretamente à raiz, porque Maomé foi depois lá para descobrir essa fé de Abraão, né? Na verdade, quem está lá ligado à raiz, à origem, são a sinagoga e a igreja, que até hoje disputam para dizer quem é que tem razão, né? Obrigado. Então, esse episódio aqui, ele consta de duas partes, praticamente, porque é o seguinte: um relato, ele se subdivide em cenas, e as cenas podem ser subdivididas em quadros, certo? Depende da sensibilidade de quem está analisando. Mas a gente pode subdividir um relato em cenas e as cenas podem ser subdivididas em quadros. Não significa que todo relato possua mais de uma cena, não. Tem relato que se restringe a uma cena. E nem toda cena também pode ser subdividida em vários em quadros, não. Há cenas que possuem um só quadro. Isso vai muito da... Mas neste relato aqui, neste episódio narrado no capítulo 6 do Evangelho segundo João, nós encontramos 3 cenas, e esta nossa primeira cena possui pelo menos 2 quadros. O primeiro quadro é quando Jesus atravessa o mar da Galileia, e aí vai para a montanha e multiplica o pão. E o segundo quadro é quando chega ao cair da tarde, né, que ele passa ao entardecer, né, ao cair da tarde, quando ele caminha sobre as águas, sobre o mar. Então, são 2 quadros dentro da mesma cena. E aí eu repito, esta narrativa tem muitos traços literários de semelhança com os evangelhos sinóticos. Eu citei Marcos, porque Marcos é o original dos sinóticos, né? Capítulo 6º e capítulo 8º. Então, assim, este capítulo 6º do Evangelho segundo João, a primeira cena que nós estamos, ele contém a mensagem essencial de Jesus e também a respeito do próprio Jesus.
vamos dizer assim, ele é uma perícope. Perícope significa que é um texto que possui um sentido completo, ele tem um sentido completo. Ele tem começo, meio e fim. Então, ele é uma unidade dramática perfeita, que é introduzido por esse tradicional depois disso, não é? E começa exatamente pela multiplicação dos pães. E, na primeira cena, termina com o relato de Jesus caminhando sobre a água. Então, a primeira cena corresponde aos versículos 1 ao 21 deste capítulo, que é o que nós vamos ver. Desde a multiplicação do pão até Jesus caminhando sobre as águas. E, diretamente, né? O final, aparentemente abrupto, lá em capítulo 5, versículo 47, do episódio anterior, pode ser interpretado como significando que, aos olhos do autor, o discurso de defesa de Jesus em 5, 15 a 47 foi suficiente para o leitor ter uma ideia inicial do conflito entre a fé em Jesus e os judeus de Jerusalém. E agora, então, este conflito vai se aprofundar mais ainda no capítulo 6. Sem nenhuma transição, por isso é que muitos autores acham que houve aí uma troca de ordem textual, né? Sem nenhuma transição, o texto pula diretamente da capital, que é Jerusalém, lá para o interior, que é a Galileia. Então, é um pulo muito estranho do ponto de vista narrativo, né? Deixa uma lacuna narrativa imensa. Então, assim, Jesus se encontra à beira do lago da Galileia. Esse lago tem muitos nomes, que é chamado também de Genezaré ou de Tiberíades. No século I, é esse o nome mais comum, Lago de Tiberíades. Vocês vejam que o evangelista tem que explicar para o leitor dele, prestaram atenção? Que ele tem que explicar que Mar da Galileia, ele é o mesmo lago de Tiberíades. A impressão é que o leitor não compreende o que é Mar da Galileia, compreende mais o que é Lago de Tiberíades. Ele atravessa o lago. Muita gente vai atrás dele porque viu os sinais que ele havia realizado em prol dos enfermos. Agora, aqui, esta coisa de ver os sinais já é um alerta para o leitor. Significa que as pessoas que foram à procura dele ainda tinham uma fé superficial, do mesmo jeito que acontece no capítulo 2 do mesmo evangelho, versículos 23 a 24, e do mesmo jeito que acontece também no capítulo 4, versículos 45 e 48. Então, o pessoal viu o que Jesus realizou, o pessoal acreditou, mas ainda se trata de uma fé que não tem um discernimento aprofundado. Se trata ainda de uma fé que é superficial, né? Então, assim como nas narrativas de João 2 a 4, também esta deve ser lida, em primeira instância, como uma iniciação, uma catequese, para os que não entendem o significado simbólico do sinal operado por Jesus. Aqui, gente, o evangelista está colocando a multidão no lugar daqueles que ainda não têm uma fé suficientemente madura na pessoa de Jesus, mas que já tem uma fé inicial e que precisa ser aprofundada. Então, quando ele diz que a multidão viu sinais e por isso seguiu Jesus, é como se ele colocasse aquele grupo no lugar
do catecúmeno, que está em processo de aprofundamento da fé na pessoa de Jesus, que ainda está na superfície, vamos dizer assim. Então, mas a discussão que se segue ao gesto de Jesus ultrapassa o nível da iniciação. Como no capítulo 5º, acrescenta-se o elemento de conflito e o processo irá um passo mais longe ainda. Levará o conflito até o nível da opção e da confissão de fé. O capítulo 6º do Evangelho segundo João terminará com um grupo grande, a maioria, indo embora. Sabe essa multidãozona aí que foi atrás dele? E que depois, quando ele voltou com os discípulos, essa multidão foi de novo à procura dele. Aí, quando ele fez o discurso do pão da vida, que está ao centro deste capítulo, veio toda aquela discussão de dizer assim, como é que ele vai dar de comer da sua carne, né? E aí, então, as pessoas vão... Esse mesmo grupo que comeu do pão lá, nós escutamos. Porque é tudo a mesma história, é tudo o mesmo episódio, só são cenas diferentes. Aí, então, esse mesmo grupo vai dizer, mas como é que ele vai dar da carne dele para comer? Né? E aí, então, Jesus vai insistir, se vocês não comerem, vocês não vão ter a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E aí, então, a multidão vai dizer a Jesus assim, são muito duras essas tuas palavras. Quem pode ouvi-las? E aí eles vão embora, não querem mais andar com Jesus, né? E aí, então, Jesus se dirige aos discípulos e diz para os discípulos, vocês também não querem ir com eles? Entendeu? Não é que Jesus esteja desdenhando dos discípulos, não. Mas ele está, de algum modo, colocando a fé daqueles discípulos à prova, né? E então ele pergunta, vocês também não querem ir com eles? E o episódio termina dizendo que Pedro disse a Jesus, né? A quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Etc. Né? Pedro completa ainda mais dizendo nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Este episódio nos leva lá ao episódio de Cesareia de Filipe dos Evangelhos Sinóticos. Lembram? Foi o que aconteceu em Cesareia de Filipe, lá no capítulo 8º do Evangelho segundo Marcos, né? Se não me equivoco, no capítulo... Né? O que é que dizem os homens, seu filho do homem? Né? E depois os homens pergunta que para eu sou, eles, né? E Simão Pedro toma a palavra também. Isso. Aqui também Simão Pedro toma a palavra como porta-voz do grupo, né? E Jesus diz para eles assim, olha, não vos escolhi eu aos 12, no entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar, ou de trair, né? É uma das poucas alusões aqui no final deste capítulo que o Evangelho segundo João faz ao grupo dos 12. As poucas alusões, né? E o Pedro é o porta-voz, neste caso, assim como nos Evangelhos sinóticos. Então, assim, o desfecho deste capítulo levará a uma opção. Tem que se optar diante dele. As palavras dele são duras ou as palavras dele são de vida eterna? Para a multidão que foi embora, as palavras dele eram duras demais. Quem pode escutá-las? Para Simão e para os discípulos, são palavras de vida eterna, né? Então, elas demonstram que ele é o Santo de Deus. Então, Jesus toma consigo voltando aqui, né? No versículo 3º, tá? Vocês podem acompanhar pelo texto da Bíblia de Jerusalém, lá no versículo 3º. Jesus toma consigo os discípulos e sobe a região montanhosa que ladeia o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, senta-se rodeado dos discípulos,
parece que ele vai ensinar, né? E aí, juntamente com a menção dos enfermos, do versículo 2, a descrição lembra a ensinação do Sermão da Montanha. Essa introdução solene deste. Vocês se lembram que, na ordem, que sinal é esse aqui que ele vai realizar? Na ordem, qual é o sinal que ele vai realizar aqui? O primeiro foi as bodas de Caná, não foi isso? O segundo foi, no capítulo 4, a cura do filho do funcionário real. O terceiro foi no capítulo 5º, em que ele curou aquele aleijado lá na piscina. Este será o quarto sinal que ele vai realizar. E será exatamente a multiplicação do pão. No Evangelho segundo João, ele realiza 6 sinais. Depois disso, virão apenas 2 sinais, que serão a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Virão, então, só mais 2 sinais depois deste, né? Então, este será o quarto sinal. Agora, se nós invertêssemos o capítulo, como nós dissemos no começo, este seria o terceiro, né? E a cura do aleijado em Jerusalém seria o quarto, né? Mas na atual distribuição do Evangelho, este é o quarto sinal que Jesus realiza. É a multiplicação do pão e ele o realiza na Galileia. É por isso que os estudiosos acham que caberia melhor esse sinal lá no lugar do capítulo 5º. Sabe por quê? Porque assim ficaria, seria até da questão de ordem, ó. São 6 sinais, né? Estes 3 teriam sido realizados na Galileia. Ou seja, a cura, aliás, a transformação da água no vinho, bodas de Caná, a cura do funcionário real, que foi também em Caná, né? E a multiplicação do pão. E 3 realizados na Judéia. A cura do aleijado, do paralítico, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. 3 sinais na Galileia, 3 sinais na Judéia. E se a ordem dos capítulos fosse aquela proposta no começo aqui, nós teríamos exatamente esta organização. Primeiro ele operou na Galileia, depois ele operou na Judéia. E eu estava aqui tendo uma ideia que, olha, 3 na Galileia, 3 na Judéia. A gente sabe que ele não fez só 3 sinais na Galileia, né? Mas por que João relata 3? Porque o 3 é um número simbólico, ele tem um significado, ele implica uma totalidade, uma coisa completa. E a mesma coisa, ele não realizou apenas, não há de ter realizado só 3 sinais na Judéia, na região sul do país. Mas porque o número 3 é significativo, né? De uma totalidade, de uma perfeição. Então, assim, nós estamos aqui diante, então, de pelo menos do terceiro ou do quarto, dependendo da ordem que a gente quiser dar o texto de João, sinal que Jesus operou, dos 6 sinais que ele opera no Evangelho, né? E tudo começa com uma introdução solene de Jesus que sobe a montanha. Tudo aqui nos remete também a Moisés. É um cenário que nos coloca, que já começa a nos provocar para nos dizer que aquele Jesus que opera este sinal vai operá-lo e este sinal vai demonstrar que ele é o Messias. Porque o profeta de Deuteronômio não é outra coisa que não o Messias, né? Ou seja, no primeiro século desta nossa era, este profeta, como Moisés, prometido em Deuteronômio, é o Messias. Então, se Jesus é esse profeta, Jesus é o Messias. E o povo, então,
Por um momento entendeu, depois, quando Jesus começou a explicar, a maioria foi-se embora, né? Não tinha, de fato, uma fé. Então, no capítulo 4, no versículo 4, aliás, a fim de despertar nossa atenção para o simbolismo daquilo que vai seguir, o evangelista lembra, num parêntese, a proximidade da festa da Páscoa. Olha aqui, mais um elemento que nos remete a Moisés e ao Êxodo. A Páscoa, não é não? A Páscoa dos judeus. Então, João está nos criando todo o cenário do Êxodo, para mostrar que nós estamos diante do novo Moisés, do profeta deuteronômico. Então, a comemoração do êxodo de Israel do Egito, quando Deus alimentou o povo no deserto. A festa é chamada, com um ar de distância, de Páscoa dos judeus. E, muito provavelmente, nós estejamos aqui diante daquele processo que é próprio do Evangelho segundo João, de substituição das instituições judaicas por Jesus. O nível de substituição que João opera das instituições judaicas por Jesus é tal que Jesus é o templo, né? O que era mais sagrado para os judeus no país de Israel? O templo e o Santo dos Santos, que estava lá no Templo de Jerusalém. E aí, no diálogo com a samaritana, lá no capítulo 4, Jesus diz para ela que ele é esse novo templo, ele é esse novo lugar de adoração. Só abrindo um parêntese aqui, eu me lembro de um comentário de um biblista, porque sobre aquilo que Jesus disse na última ceia. Jesus não disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Vou preparar-vos um lugar. Olha, e esse biblista dizia assim: a casa do pai a que Jesus se refere não é uma realidade supramundana, ou vamos dizer assim, para além da história presente, mas é algo daqui, da história presente. O que era a casa de Deus no Antigo Testamento e nos tempos da vida terrena de Jesus? O Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era a casa de Deus, a morada de Deus. E ele diz: na casa do meu pai há muitos lugares. Como no Evangelho de João, essa nova casa de Deus não é mais o Templo de Jerusalém, e sim a pessoa de Jesus, essa morada de Deus, na qual há muitos lugares, é o próprio Jesus, né? E, de fato, a gente vê no próprio Evangelho segundo João, Jesus convidando as pessoas: permaneçam em mim. O verbo permanecer, lembram que tem muitas vezes essa expressão, permaneçam em mim? O verbo permanecer é a mesma coisa do verbo morar. O que Jesus está convidando é: morem em mim, né? Como se ele fosse essa casa, a casa do Pai, na qual existem muitas moradas, né? Se pode permanecer. Mas, voltando aqui, então, ao nosso texto, né? Então, assim, nos versículos 5 ao 7, conforme o episódio lá também do capítulo 6 de Marcos, que narra a primeira multiplicação dos pães, Jesus se vê surpreendido pela multidão. Também lá em Marcos, na primeira multiplicação dos pães, Jesus é surpreendido pela multidão, né? Mas só que em Marcos, a multidão frustra o plano de Jesus de ficar a sós com os discípulos. E quando a pregação se prolonga, os discípulos têm de insistir para que mande embora a multidão. Isso no capítulo 6 de Marcos. Segundo João, aqui neste nosso episódio, capítulo 6 do Evangelho Joanino, Jesus não se surpreende quando a multidão aparece. É como se ele já estivesse esperando. Porque no Evangelho segundo João, Jesus é onisciente. Ele sabe, inclusive quando ele pergunta a Filipe, ele já sabe o que vai fazer, né? Então, ele não se mostra surpreso.
mas passa seu olhar sobre a multidão e, como um mestre a seu discípulo, faz a pergunta a Filipe: de onde vamos comprar pão para que essa gente possa comer? O que é que tem de interessante nessa pergunta? Assim, tudo, né? Mas, assim, do ponto de vista do texto em si, o que que a gente... O que que vocês divulgam aí no início dessa pergunta de Jesus, que já é insinuante por si mesmo? Quando ele diz assim, de onde vamos? Como é que na Bíblia de Jerusalém diz? Na Bíblia de Jerusalém, ele diz o seguinte: onde arranjaremos pão para eles comerem? Né? De onde nós vamos arranjar pão para eles comerem? Por que que ele não pergunta assim, como nós vamos arranjar pão? Né? Como? De que modo? De que modo nós vamos arranjar? Ele não pergunta assim. Ele pergunta de onde. Então, de onde? Ele está perguntando pela origem. Qual vai ser a origem do alimento que nós vamos dar para essas pessoas? Em vez de perguntar como é que vão arranjar, como é que vão fazer, de que modo, ele pergunta de onde. Então, esse de onde já é muito significativo, porque o de onde é uma pergunta didática. Jesus bem sabe o que quer, além de teórica. Em João, a pergunta teológica, aliás, a pergunta de onde sempre evoca uma origem misteriosa, aquilo que vem do alto. Quando ele conversa com Nicodemos, ele também diz: vocês não sabem de quando o vento sopra e vocês não sabem de onde, né? Então, assim, quando Jesus pergunta a Filipe de onde, ele já sabe de onde é que vai tirar o pão. De onde que virá o pão? O pão virá de Deus, virá do alto, virá daquilo que, naquele momento, o próprio Filipe desconhece, porque Filipe continua pensando com os parâmetros do mundo. Vejam que Filipe nem responde à pergunta de Jesus, porque enquanto Jesus pergunta de onde nós vamos tirar, Filipe está fazendo contas para dizer quantos denários, nem tantos denários, né, seriam suficientes, mas ele não se pergunta exatamente sobre aquilo que Jesus está propondo a ele. De onde é? De Deus. Então, mas Filipe pensa em termos da terra e conclui, por um rápido cálculo, que 300 denários não bastam para que cada um receba um pedaço, um bocado. Um denário é igual à diária de um trabalhador. Vocês se lembram da parábola de Mateus? Nós escutamos a parábola do dono da vinha. Está com 3 domingos. 2 domingos. Foi há 2 domingos. O homem tinha uma vinha, e no capítulo 20 de Mateus. E ele saiu para contratar trabalhadores. Foi. Aí ele combinou quanto foi que ele combinou com um denário. Um denário. Então, assim, o Filipe disse que nem mesmo 200 denários, quer dizer, nem mesmo 200 diárias de um trabalhador seriam suficientes para pagar isso aí, né? Então, assim, para Marcos, que narra um episódio semelhante, no versículo 37 do capítulo 6, essa seria uma soma necessária, mas em João, mesmo essa soma ainda não bastaria para
alimentar todas aquelas bocas. Então, André, irmão de Pedro, observa que há aí um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É somente no Evangelho de João que se fala desse rapaz, porque nos sinóticos são os discípulos que providenciam esses pães, né? E é somente no Evangelho segundo João que fala desse pão de cevada. Ainda mais miseráveis que os 5 pães de trigo e os 2 peixes, que, segundo os evangelhos sinóticos, os discípulos provocados por Jesus descobrem nos seus alforjes. O rapaz e os pães de cevada lembram o profeta do pão, que é Eliseu, que permitiu a uma tropa de 100 homens famintos saciar-se com 20 pãezinhos de cevada, pães sagrados da proposição. Jesus é maior do que Eliseu, e assim como ele é maior do que Abraão, do que Jacó e do que Moisés. E também lembra Elias, né, que fez com que a farinha da viúva, a vasilha dela nunca mais secasse, porque ela amassou o seu último pão e deu para ele comer. Então, porque esses profetas são muito parecidos com Moisés também. A história de Elias, viu, gente? A história de Elias é contada com base na história de Moisés. O profeta Elias, ele é quase uma espécie de Moisés redivivo. E os evangelistas são muito sensíveis a isso, a ponto de, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, na Transfiguração, quem é que está presente com Moisés? Justamente Elias, cuja vida é contada quase como uma reinterpretação, uma elaboração da história de Moisés. Inclusive, o próprio Elias, onde que ele foi se refugiar quando ele fugia de Jezabel? No Horebe. E o que foi que aconteceu no Horebe? O Horebe é o mesmo Sinai. Então, no mesmo lugar onde Moisés recebeu a lei, no Horebe, no Sinai, lá estava Elias, quando ele teve aquela experiência lá em que veio um vento, veio um tremor, veio um fogo, e aí somente Deus estava na brisa suave. Né? Essa passagem é famosíssima. Né? Então, assim, mas os aprendizes para os aprendizes Filipe e André, o lanche lá do rapaz não é suficiente. E aí, então, eles estão diante de um impasse, como aconteceu lá nas bodas de Caná. Humanamente, não há de onde conseguir alimento para tanta gente. De onde nós vamos conseguir? Não há. Humanamente, não existe de onde. Então, no Evangelho segundo João, Jesus está sempre tirando de algum lugar ou de Deus, né, a solução para os problemas que se lhe apresentam. Então é aí que Jesus entra, capítulos 10 a 11. É aí que Jesus entra em ação. Ele manda que os discípulos acomodem as 5.000 pessoas no gramado daquele lugar ermo. E aqui, quando a gente pensa deserto, né? Deserto, a palavra é eremos, grego. Deserto não quer dizer necessariamente aridez, porque aqui tinha grama, né? Entendeu? Deserto quer dizer lugar inabitado. Inabitado, por isso é deserto. Né? Então, assim, aquele lugar ali era desértico porque era inabitado, não é porque fosse árido, não. E aí, então, ele manda as pessoas se deitarem sobre a grama naquele lugar ermo. E aí ele toma os pães, dá graças e distribui aos que estão sentados, fazendo o mesmo com os peixes.
tudo tanto quanto queriam. Na narrativa sinótica, Jesus deu o pão aos discípulos, mas aqui em João, é o próprio Jesus que distribui o pão. Os sinóticos descrevem a refeição do reino, aludindo à organização do povo e ao serviço ministerial. João não realça estes aspectos, tá? Mateus diz que ele mandou sentar por grupos, né, e tal. João não entra nesses detalhes. Também não diz que foram os discípulos, diz que foi o próprio Jesus, porque quem dá do alimento é Cristo. João não realça estes aspectos aí que os sinóticos realçam, mas, de toda maneira, o gesto e a terminologia fazem pensar na fração do pão sob a ação de graças, ou seja, Eucaristia. Neste relato aqui, o que subjaz é a Eucaristia. O gesto de Jesus, ao partir o pão, dar graças, que o verbo dar graças é eucharistizomai. Então, é da mesma raiz da palavra Eucaristia, né? Característica da Assembleia Cristã dos primeiros tempos, refeição ao mesmo tempo fraterna e messiânica. Tal alusão à bênção e à fração, distribuição do pão por Jesus, né? Prepara a parte eucarística do diálogo, que será dos versículos 51 ao 58. Mas já no próprio gesto de Jesus, de abençoar o pão, de partir e distribuir, ali já está a linguagem da ceia eucarística, né? Para dizer assim, que nesse gesto de Jesus, nós já percebemos o traço da Eucaristia. Porque a Eucaristia, no Evangelho segundo João, é uma transversal. Ela está contida em cada página daquela narrativa, né? De algum modo. E também é o seguinte, toda refeição cristã remete à Eucaristia. Não é isso? Toda refeição cristã remete à Eucaristia. Mesmo aquela comidinha lá que às vezes a gente está comendo sozinho, sentado à mesa, ela nos remete à Eucaristia. Porque a Eucaristia está presente em toda refeição que nós tomarmos, né? Aí, dos versículos 12 a 13, se diz o seguinte, olha, quando terminam de comer, Jesus manda recolher o que sobrou, e o que sobrou foram 12 cestos, cheios de restos de 5 pães. Vejam só, aqui no versículo 12, olha, quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas, deixado de sobra pelos que se alimentaram. E os peixes? Não é? Isso aí, será que foi um esquecimento do narrador? Que se lembrou só dos pães? Ou será que os peixes estavam tão gostosos que não sobrou mesmo? E os pães que eram mais ordináriozinhos sobraram? Na verdade, a gente já percebe a provocação do narrador, não percebe, não? Ele já está provocando o leitor. O leitor de João é um leitor eucaristizado. O leitor, a gente chama isso na linguística de leitor ideal. Então, assim, o leitor ideal ou leitor implícito de João é alguém eucaristizado, que já entrevê os traços da Eucaristia nas coisas simples que Jesus realiza. E o fato de terem sobrado pães, e ele não faz alusão a peixes, demonstra como este sinal que Jesus opera é um prenúncio da própria Eucaristia, para mostrar o valor que a Eucaristia tem na comunidade joanina.
o valor que a fração do pão eucarística tem na comunidade joanina. Então, assim, a abundância dos restos recolhidos é um típico traço escatológico, isto é, a fartura é própria dos tempos messiânicos. Essa fartura aí é um sinal por si de que o tempo messiânico chegou. Não tem miséria no tempo messiânico, o que tem é fartura. João acrescenta mais um traço simbólico escatológico à narrativa. Jesus não quer que algo se perca. Aí depois, lá no versículo 39, a gente percebe qual é o valor deste simbolismo. Sabe qual é? Versículo 39 diz assim: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no dia. É como se também estes pães simbolizassem o próprio povo, né? Contado ali em número de 12 cestos, porque 12 é o número do povo de Deus, né? E isso, claro, é mais um traço da Eucaristia, né? Porque ao comungar da Eucaristia, nós somos também eucaristizados, ou seja, nós somos absorvidos no corpo de Cristo. Então, assim, nós estamos diante, portanto, quando Jesus diz não quer que os pães se percam, isso também, e estes cestos são em número de 12, é também uma maneira de dizer que existe uma relação direta entre o ser do povo e o ser eucarístico, né? Se João viu aqui a substituição da Páscoa dos judeus, então, assim, enquanto os judeus estavam celebrando sua Páscoa, aquela multidão que estava com Jesus estava celebrando uma outra Páscoa com Jesus, né? Vale a pena observar as diferenças em comparação com a Páscoa do Êxodo. Nada de comer às pressas, pão asmo, etc. A abundância messiânica, isso sim, a maneira de Isaías 25:6, e no decorrer do capítulo vai ficar claro que é isso que se celebra na Eucaristia cristã, exatamente nos versículos 23 e nos versículos 51 a 58. Vejam só, um gesto aí, ele mandou que as pessoas se sentassem na grama, né? Na verdade, tem uns comentadores que dizem que isso aqui é outra alusão à Eucaristia. No século I, as pessoas tomavam a refeição, pessoas livres tomavam a refeição estendidas sobre divãs, entendeu? Quem comia em pé era o escravo. Então, assim, esta refeição que pré-anuncia a Eucaristia é uma refeição de pessoas livres. Porque se Jesus manda que elas se sentem, que elas se deitem sobre a grama, esse gesto de se deitar sobre a grama para comer é o gesto daquele que é livre. Quem come nessa posição é a pessoa livre. Então, assim, a própria ceia eucarística, ou esta ceia que pré-anuncia a Eucaristia, é a ceia daqueles que são libertados, daqueles que são livres, não dos escravos, né? Aí, nos versículos 14 e 15, o povo ainda não entende o sentido profundo dos sinais. Ao ver o sinal que Jesus acaba de realizar, o povo conclui, com certa razão, que Jesus é o profeta que deve vir ao mundo. Isto é, o novo Moisés, ou então alguma figura messiânica. O povo tira, porém, consequências práticas equivocadas. Querem segurá-lo para proclamá-lo rei, Messias. Mas o que significa isso? Em que tipo de Messias eles pensam?
Será que só pensam no seu dom material? A solução para a fome? Seria isso um erro. Já no Deuteronômio, o dom do maná era visto como um ensinamento de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, aludindo ao ensinamento do repouso sabático por ocasião do dom do maná, né? Então, assim, a missão de Jesus é fazer o que podem fazer os padeiros, desde que haja justiça social. Aliás, não é, né? É outra mais radical, e que está na base da justiça social, como vai ser explicado lá, aqui, pelo Côniges, que eu estou usando o material dele, lá no final, para explicar, será explicado no final deste episódio, né? Querem fazê-lo rei, salvador da pátria, para resolver todos os problemas. O reinado de Jesus, porém, não é deste mundo. Por isso é que ele se retira de novo, ele vai para a montanha sozinho, perto de Deus, e assim, então, introduz-se na narrativa uma ruptura que faz o leitor refletir sobre o sentido profundo e verdadeiro do sinal que ele operou. Ele não fez sinais para ser aclamado rei pelas pessoas. As pessoas, embora tenham reconhecido nele a figura do Messias, elas se equivocam quanto ao papel desse Messias, porque querem transformá-lo num rei à sua maneira. E Jesus, que se retira, aqui na narrativa, dá a nós que somos leitores também uma oportunidade de reflexão a respeito disso, né? Aí, então, finalmente, assim, dos versículos 16 até 21, os discípulos aguardam Jesus à beira do lago. Como ele não aparece, entram no barco e iniciam a travessia rumo a Cafarnaum. Belos companheiros, né, esses discípulos? Não é isso? Eles não esperam, eles vão embora para Cafarnaum. Então, já estão envolvidos nas trevas e a luz ainda não veio. Já está escuro, né? Eles vão sem Jesus para Cafarnaum. O lago está sendo agitado pelo vento noturno. Vocês se lembram de alguma coisa com essa cena? Escuro, água, vento. No princípio criou Deus o céu e a terra estava vazia e disforme. E um vento agitava a superfície das águas. E Deus disse: seja a luz. Os discípulos estão ali como que no caos, né? Na escuridão, no mar, na procela, que é a imagem do Antigo Testamento para o caos, para a anticriação, né? Então, assim, o lago está sendo... remam até o meio, de repente, enxergam Jesus passeando sobre as ondas e ficam assustados. Então, Jesus se dá a conhecer: não tenham medo, sou eu. Linguagem da manifestação de Deus, da teofania. É um convite a superar o medo sagrado que acompanha as manifestações de Deus. Também o termo sou eu evoca a atmosfera da teofania. Quem foi que disse, onde se disse essa frase e quem disse? Eu sou, no Antigo Testamento. Para Moisés, quando ele perguntou quem era na sarça ardente, como é que ele ia apresentar a Deus, né? Exatamente. Então, vocês estão vendo que esse relato é um relato todo ele de revelação. Ou seja, Jesus não é apenas o Moisés. Por isso é que esta segunda cena, que nos remete não mais ao êxodo, mas à criação, a própria criação, é a reveladora da identidade de Jesus, não é não? Quer dizer, Jesus não é apenas o profeta prometido por Deuteronômio, ele é algo mais.
ele é aquele mesmo que disse a Moisés, eu sou. Ele diz aos discípulos, eu sou. Ele é que domina a tempestade, ele que domina o mar. No Antigo Testamento, somente tem este poder Deus. Porque quando Jesus caminha sobre o mar, isso é uma situação de domínio. Ele está pisando sobre o mar, ou num gesto de dominação do caos. Porque a imagem da escuridão, da tempestade, do mar, esta combinação tríplice é uma expressão do caos. E Jesus que caminha sobre este mar e que se apresenta, sou eu. Então, assim, este segundo quadro da cena revela que Jesus não é simplesmente o novo Moisés, ele é mesmo aquele que se apresentou na sarça ardente a Moisés, aquele que dominou o caos na criação e que diz a Moisés, eu sou. Então, é um complemento revelador da identidade de Jesus, que mostra que ele é mais do que simplesmente alguém deste mundo, né? Então, assim, mesmo se o primeiro sentido da expressão sou eu é identificar a pessoa de Jesus, é inevitável a associação com o nome de Deus, aquele que é, eu sou, como em Êxodo 3:14. Deus revelou-se a Moisés como aquele que não tem nome próprio, como tem os outros deuses, ou melhor, cujo nome é inefável, é impronunciável. Porque quando Moisés pergunta quem tu és, e Deus diz eu sou, ele não está respondendo a Moisés. Porque ele não tem nome. Eu sou não é um nome, né? Eu sou é a realidade do próprio Deus. Nomes têm os deuses pagãos. O Deus de Israel não tem um nome. Identificou-se com aquele que, com sua presença, acompanha o seu povo. Eu sou, eu estou contigo. Assim é Jesus para os seus discípulos de ontem e de hoje. Todavia, somente aqueles iniciados é que entendem isso aqui que o Evangelho está ensinando, né? Por isso, então, é que nessa narrativa, assim como em todas as narrativas dos Evangelhos, nós não estamos diante de uma página nua de crônica, mas nós estamos diante de uma narrativa teológica. Ou seja, o autor, o narrador, não está simplesmente nos informando, ele está nos formando, modelando a consciência. E se, por um lado, o gesto de Jesus de multiplicar o pão revela que ele é o novo Moisés, o fato de, logo depois, ele caminhar sobre as águas, revela que ele é mesmo aquele que falou com Moisés na sarça ardente. Então, não é simplesmente esta cena de Jesus caminhando sobre as águas, não é simplesmente um apêndice à narrativa da multiplicação do pão. É um verdadeiro complemento dessa página reveladora da identidade de Jesus no Evangelho segundo João. Certo? Obrigado pela atenção. Nosso tempo, acho que já... Padre, eu só queria perguntar, assim, porque eu estava estudando sobre o Evangelho de João, e tem algumas, né, referências que botam esse caminhar sobre as águas como o sétimo sinal, né, do Evangelho de João, né? Também, Né? Mas Sim. eu concordo mais com esse que o senhor usa, né? Que são 6, né? Tem quem conte como um sétimo sinal. Mas a maioria dos autores, não. A maioria dos autores não conta. Exato. O Evangelho de São João é uma riqueza, minha gente. A gente Ave Maria. Muitas vezes. Meu Deus. Maravilha, né? Meu Jesus, fascina. É mesmo. Nada quando eu escuto falar do Evangelho de São João. Exatamente. É uma narrativa muito fascinante mesmo. do ponto de
essas ligações e essa explicação de hoje, Jesus. Maravilhosa, não foi? Não. Cada uma é melhor do que a outra. Gente, Recordando que nós estamos seguindo o maravilha, itinerário meu do Johann Königs, né? Obrigada por ter esta criatura estudiosa que está passando para É, nós. é E mesmo. o padre Tem Cláudio? A Aldecizinha que proporciona isso. É, não, é o padre mesmo. Fred. A todos nós que estamos aqui. Exato, exatamente. Aí a vocês que estão aí, que Padre, se reúnem para estudar, isso é uma graça de Deus. padre. Então, Sim. posso fazer uma pergunta? Sim. Padre, assim, João, os evangelistas, a gente sabe que talvez Lucas diferente, mas todos eram pessoas assim simples, não eram pessoas de maior leitura, maior cultura. Talvez Lucas, né, que era grego, que tinha uma cultura mais sofisticada, mas os outros não. Daria para afirmar ou concluir, né, que assim essa riqueza, a sofisticação desse texto que está tão relacionada de uma forma tão sutil e às vezes tão direta com o Primeiro Testamento, né, com o Antigo Testamento e com toda essa mensagem que carrega, com todas essas indefinidas camadas que tem de profundidade, enfim, por aí vai. Dá para realmente a gente entender que é a ação do Espírito Santo que norteou e soprou na mão dessas pessoas que escreveram isso para realmente trazer alguma coisa de Deus para a gente. Só pode ser isso, talvez, ou é porque a gente quer enxergar isso. Sim, eu acredito também. E eu acredito que, assim, Fred... Eu falei besteira, padre? Não. Não. O que eu quero dizer é que isso essa perfeição também, além da ação do Espírito Santo, essa perfeição da argumentação, da narrativa da teologia dos textos evangélicos, também se deve também, em boa parte, ao fato de se tratar de um ensinamento eclesial, comunitário. Quer dizer, não é fruto somente de uma reflexão racional de um indivíduo, né? Mas é fruto de uma comunidade que crê e se celebra esse mistério. Porque é exatamente no fato de se crer e de se celebrar que Deus vai se revelando, né? Eu não entendi. Os evangelhos, eles são expressão de uma fé comunitária e não somente de uma fé, e não somente de um referente a um momento pontual, mas de uma fé comunitária que já foi amadurecida na celebração que essa comunidade faz desse mistério. Aí, claro, em tudo isso está a ação do Espírito Santo, né? Que inspira essa comunidade. Por isso os textos bíblicos, hoje eu escutava o padre Daniel lá na Rádio Pioneira, né? E ele falando sobre a gente lê a Bíblia com a igreja, né? E tá certo mesmo, sabe por quê? Porque nenhum texto bíblico é fruto da fé de uma pessoa só. Ele é a expressão da fé de uma coletividade. Os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento também, né? Então, assim, o Espírito Santo sopra sobre o indivíduo, claro, mas enquanto membro da igreja. Se não, padre, a gente ficaria apenas no texto, né? No que está escrito, né? Não iria além, né? Se ficaria somente naquilo que diz, que o texto diz, né? Não refletiria, não meditaria o texto. Padre, eu quero crer que eu entendi o que o senhor falou. Eu acho que eu entendi, não tenho certeza não, mas o que eu quis perguntar foi algo mais preso, não que a gente, como nós de hoje lemos os evangelhos ou a Bíblia, mas assim, objetivamente olhando para o texto em si,
deixando de lado o leitor, que somos nós, comunidade da igreja, né? Mas o texto em si, você pode realmente perceber esse algo de sobrenatural que inspirou pessoas que eram comuns? É isso que eu queria saber. Não, eu disse, eu confirmei. Que sim, ele disse que sim. Confirmei o que você Pois disse. porque realmente eu não entendi. Eu confirmei o que você disse, entendeu? E somente reforçou. Tá. Esse fato de que esse texto que se apresenta com tamanha perfeição brota não apenas de mas de uma coletividade. E como expressão da fé dessa coletividade celebrada e amadurecida na celebração do mistério. Não foi rude, não, né, padre? Não foi grosseiro, não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim, porque realmente eu não tinha entendido. Desculpa, né? Pois é, assim, é uma fé comunitária e amadurecida no seio de uma comunidade. Exato. É isso que dá ainda mais a beleza, entendeu? Certo. Claro que foi uma pessoa que pegou uma caneta e escreveu. Mas ele não escreveu como expressão da fé pessoal dele. Ele escreveu como expressão da fé da comunidade a qual ele pertence. Certo. Não, perfeito, padre. Agora essa sua observação me clareou totalmente. Obrigado. Todos os autores, eles escrevem para uma comunidade, né, padre? E a comunidade, a partir do momento que ele publica para a comunidade o seu texto, certamente a comunidade se reconhece ali. Quando a comunidade lê, diz assim, essa a nossa fé mesmo, tá certo. Esse texto não representa. Dorinha, estou muito feliz de te ver, Dorinha. Estou com uma saudade enorme de ti. Eu também, querida. Eu nunca mais vi as outras, eu vejo sempre. Agora eu estou te vendo, Dorinha. Tem gente que quer ir à missa. Tá. Reze por nós, padre. Reze por nós. Obrigada. Reze por mim. Obrigada.